Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui nesse canal falando para vocês que o grande problema que a gente estava vendo em relação a alguns inimigos que o Brasil, que a China tinha comprado no mundo, segundo parte do noticiário global, é que a economia global estaria passando por uma mudança em seu contexto. Até porque o chamado grupo dos BRICS e os originais, que inclui os primeiros membros dos BRICS, estariam ali colocando em risco não só a hegemonia econômica dos Estados Unidos da América, como o padrão econômico global que o mundo conheceu após a Segunda Guerra Mundial. Quando eu fiz esse vídeo há mais ou menos 1 ano e meio atrás, acho que nos primeiros 6 meses que o Lula se tornou presidente da República, pelo 3º mandato, muita gente disse que eu estava falando bobagem, que eu não sabia o que eu estava falando, e agora com o tarifaço do Donald Trump, a verdade começa a ser demonstrada para muita gente. Hoje o Brasil já está sendo apontado ali, inclusive por alguns especialistas, como sendo muito em breve a 4ª maior economia do mundo, sendo que entre as 4 primeiras a gente vai ter Índia, China, Estados Unidos da América e Brasil. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar ciência política foi o entendimento sobre soft power, hard power, realpolitik, pragmatismo político, geopolítica global e outros temas. Inclusive, quem é seguidor aqui mais antigo vai lembrar que sempre que eu saía de uma aula do meu curso de ciência política, que eu aprendia teoricamente algo, eu sempre tentava converter aquilo que eu tinha aprendido para trazer para vocês aqui para um conteúdo diferente. E aí saiu essa informação essa semana, na última quarta-feira, que foi chamado de Freedom Day, né, o Dia da Liberdade ou da Libertação dos Estados Unidos da América em relação ao mundo, que o Trump saiu metendo tarifação e taxa em todo mundo aí, e o Brasil e pouquíssimos países do mundo foram os países que tiveram menos taxação. Inclusive, segundo análise de alguns economistas aí, os 2 países no mundo que menos sofrerão impactos do tarifaço do Donald Trump seria Brasil e Nova Zelândia. Claro, muita gente discorda, questiona, mas não é meramente opinião, né? A gente está falando aqui de estudos feitos ali por economistas e análises feitas por institutos internacionais. Apesar de várias bolsas do mundo estar caindo nesse momento, inclusive a própria Bolsa do Brasil neste momento também está em queda, mas ela é uma das que tem sofrido menos impacto global, inclusive desde o dia do tarifaço do Trump, os dados em relação à economia também não são do nível que eles imaginavam que seria. E aí eu queria trazer para vocês um ponto importante, porque há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal falando, né, que os ataques que estavam acontecendo em relação a Lula, em relação aos BRICS, em relação aos parceiros econômicos do Brasil, e aquele desespero todo que estava sendo criado por parte da narrativa da mídia brasileira e de alguns instrumentos de mídia internacional também, era pautado pelo medo que eles tinham em saber, por exemplo, que os chamados membros do BRICS conseguiriam fortalecer o seu bloco de discussão ali em campos da economia, apesar de eles não serem um bloco econômico formalizado efetivamente, mas desde a primeira década dos anos 2000, eles têm tentado se organizar ali para poder futuramente se tornar um bloco econômico e fazer frente hoje, inclusive, a vários países, tanto que tem países na Europa, tá, que estão ali, né, permeando o G7, G20, que já solicitaram ingresso no BRICS e que neste momento os originais, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul falaram não, nesse momento não. Mas tem vários países que querem entrar no BRICS, por exemplo, porque já entenderam o tamanho do BRICS. Só para que a gente tenha um pouco de noção, para vocês que estão acompanhando a gente aqui ter um pouco de noção, por exemplo, o BRICS hoje, os países que são membros do BRICS têm ali 40% da população global. E 37% do PIB mundial vem dos países do BRICS. Ou seja, esse papo de que os países do BRICS não são relevantes, que os países do BRICS não têm força, que os países do BRICS isso, que aquilo, é uma grande falácia, uma grande balela. Só para vocês terem noção, por exemplo, o PIB global de impacto dos membros do chamado G7, que são as 7 maiores economias do mundo, supostamente, equivalem a 30% do PIB global. O PIB do BRICS hoje é superior ao PIB do chamado G7. Então, quando eu citei para vocês aqui, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, que o problema estava relacionado ao fortalecimento da China no universo global, que a China iria passar a economia estadunidense, inclusive estatisticamente em alguns estudos já se passou. Hoje, em tese, a China é o país
que tem em números, né, ali tem um PIB maior que o dos Estados Unidos da América, ou seria a maior economia do mundo, por exemplo. E aí agora com esse tarifaço do Trump, muita coisa vinha à tona. Por que eu tô chamando a atenção para vocês sobre isso aqui? Às vezes a gente coloca um boné aqui, né, aí ficou até marcado aqui a testa, né? A gente bota o boné, a gente faz uma brincadeira aqui, eu não abro mão do meu sotaque, eu não gosto de utilizar uma linguagem muito rebuscada aqui no meu canal, eu tento sempre fazer um conteúdo com uma linguagem mais simples, mais direta, mas tem muito estudo por trás de tudo que eu faço aqui para vocês. E hoje eu tenho visto muitas pessoas comentando sobre essa situação como se tivesse inventado a roda, sendo que não só eu, evidentemente, mas várias outras pessoas já vinham apontando desde 2021, pelo menos, o que aconteceria em relação ao BRICS e por que os Estados Unidos da América e outros países do contexto da economia global estavam desesperados ali, né, o sul global, estavam desesperados ali com que nós, quer dizer, os países que não fazem parte do tal sul global, né, não estariam em tese felizes com o que estaria acontecendo, né? Então, por conta de tudo isso que está acontecendo, hoje a gente está vendo que o Brasil não só é uma nação economicamente forte, como inclusive vai se beneficiar parcialmente de parte desse tarifaço. Claro, terão áreas que serão afetadas, mas outras áreas não serão afetadas, tá? O Brasil vai se beneficiar disso. E os veículos, inclusive, soltaram aqui que o Brasil está entre os países que menos foram impactados pelas tarifas do Trump, tá? E sobre a questão, por exemplo, de quando eu falei sobre esses dados que envolviam ali a China, o BRICS e tudo mais, eu tinha citado para vocês na época, inclusive, que a China tinha feito investimento em vários países do mundo, que tinha feito investimentos aqui no Brasil, por exemplo, em ampliação e construção de ferrovias. Inclusive, a gente tem a ferrovia lá na Bahia, né, oeste e leste, que vai levar o escoamento da produção de grãos do oeste baiano ali, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, para o porto de Ilhéus. E muita gente falou, não, mas o Trump disse aí que vai fechar o porto o canal do Panamá, que os Estados Unidos não vai permitir que se faça mais comércio do jeito que é feito, porque vai bloquear isso, vai bloquear aquilo. O que é que a China estava fazendo? Porque a China já estava pensando à frente, inclusive. A China simplesmente começou a construir o chamado Porto de Xangai, que fica lá no Peru. Tá aqui, ó. O Porto de Xangai se insere na estratégia chinesa de estimular empresas nacionais para controlar ou operar terminais em cerca de 100 portos marítimos estrangeiros entre 2000 e 2021. As companhias chinesas financiaram quase 30 bilhões em portos em 46 países. Está aqui, ó. Novo porto do Peru, em curta rota do Brasil para a China. Problema é chegar até ele. Inauguração do porto de Xangai, mega investimento chinês e toda a estrutura estava sendo montada ali, né? Pelo Estado chinês para poder se ter o porto lá de Xangai. Então não depende mais, por exemplo, do que os Estados Unidos querem ou deixam de querer. Toda a infraestrutura da nova geopolítica global, se a gente pode chamar assim, está sendo desenhada de certo modo para atender os interesses da China e dos seus aliados. Tanto que quando vocês veem vídeo inclusive quem me segue que mora fora, que acompanha conteúdos relacionados ao mercado financeiro, à economia, quando vê, por exemplo, especialistas de fora do Brasil dando entrevista nos veículos que eles acabam participando fora, eles falam do tamanho da China, falam do tamanho do BRICS, falam que o Brasil vai se tornar muito em breve a quarta economia do mundo, falam inclusive que muito em breve os Estados Unidos da América será superado não só pela China, mas também pela Índia. Estima-se alguns dados aí que entre 2030 e 2040, no máximo, o Brasil já esteja entre as 4 maiores economias do mundo. Tem pesquisas que falam que até 2030 e tem pesquisas que falam que entre 2030 e 40 estarão na seguinte ordem economia global: China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Eu sei que esse tipo de vídeo aqui, infelizmente, não atrai tanta gente, mas como o meu trabalho aqui não é só falar aquilo que o público quer ouvir ou ver aquilo que o público meramente vai dar visualização, eu precisava fazer esse vídeo aqui porque o que o Lula fez, o que a China está fazendo, o que os membros do BRICS têm feito, meus amigos, é chacoalhar a nova política global, o modelo que a gente conhece desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, dolarizado, com os Estados Unidos da América e seus aliados dando ali as balizas de onde vai, onde não vai, o que se faz, o que se deixa de fazer, não existirá mais por muito tempo, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no nosso canal e deixa like. Se puder ser membro do canal para ajudar o nosso trabalho, seja um membro clicando aqui no botão Seja Membro aqui embaixo. Se puder colaborar de outra maneira, por exemplo, sendo um colaborador através do nosso Pix, tá aqui o nosso endereço de Pix, basta você apontar o celular para esse QR Code. Se não conseguir fazer a leitura do QR Code, você pode digitar aqui o nosso endereço de Pix, que é esse, ó, ou historiadoroficial@gmail.com. Se você não quiser fazer colaboração nenhuma porque você acha que não é justo, você quer
simplesmente acessar o conteúdo e você só quer colaborar se você receber alguma outra coisa em troca, assina a nossa plataforma de streaming. O link tá na descrição, no comentário fixado do vídeo, contranarrativa.com, e eu espero encontrar com vocês lá muito em breve. Grande abraço e como eu sempre digo no final de cada vídeo para você, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.